Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nós estamos dando início a mais essa videoaula e agora nós vamos falar sobre os primeiros passos utilizando um sistema operacional. No caso aqui eu estou com o Windows 7, mas mesmo que você esteja aí utilizando outro sistema operacional, pode ser por exemplo o Windows 10, pode ser o Linux, os passos serão semelhantes. Tá? Então o que nós vamos ter? Nós temos aqui a área de trabalho, tá? Toda essa área que a gente está visualizando aqui é a nossa área de trabalho. Na área de trabalho a gente encontra alguns ícones. Aqui eu estou vendo o ícone da lixeira e o ícone do Google Chrome. Aqui é um navegador web. Na parte de baixo da área aqui de trabalho, a gente tem aqui a nossa barra de ferramentas. Tá? Estando na barra de ferramentas, a gente tem aqui alguns ícones de alguns programas. Temos o menu iniciar. Aqui do lado direito nós temos o relógio, o íconezinho aqui do alto-falante, da rede. No caso eu estou usando notebook, então tem aqui a bateria, tá? Aqui algumas notificações do sistema e a linguagem que eu estou utilizando aqui, que é o português. Tá? E aqui fica mais alguns ícones ocultos. No caso aqui eu tenho um antivírus e tem um programinha aqui que eu estou utilizando para fazer essa videoaula, para gravar essa videoaula. Sim, na área de trabalho temos ícones. O que vão ser os ícones? Os ícones, eles representam alguns programas ou arquivos. Tá? Então vão ser as representações de programas ou arquivos. Então, quando eu quero executar algum programa, eu aciono um ícone. Tá? Eu abro a partir de um ícone. Quando eu quero abrir um arquivo, da mesma forma, eu abro o arquivo a partir de algum ícone. Tá? Aqui a gente tem na barra de tarefas, a gente tem também alguns ícones. Tá? Essa barra aqui embaixo, barra de tarefas. Na barra de tarefas, nós temos esse botãozinho aqui, que no caso do Windows é o botão iniciar. A partir do botão iniciar, é que eu encontro meus programas, eu consigo fazer algumas buscas, buscar por arquivos, tá? Então consigo acessar, por exemplo, o painel de controle, onde eu vou controlar algumas configurações do sistema operacional, é onde eu consigo abrir o meu computador para poder visualizar os arquivos, tá? Posso abrir o meu computador, que é no caso do Windows, é o Windows Explorer, e posso abrir alguma pasta específica, por exemplo, documentos, imagens, etc. Tá? Vou ter alguns programas aqui, tá? E à medida que alguns programas que eu uso com frequência vão aparecer aqui, tá? E se eu quiser abrir algum programa que não esteja aparecendo nem na área de trabalho, nem aqui na barra de tarefas, eu posso vir aqui em todos os programas e eu encontro vários outros programas que estão instalados aqui no meu computador. Tá? Eu posso também, por exemplo, tem lá, sei lá, vamos supor que tem um programa que eu uso com frequência, o Firefox. Uso o Firefox com frequência, quero utilizar o Firefox, deixar ele aqui na minha área de trabalho ou aqui na barra de tarefas. Como é que eu posso fazer? Basta vir aqui no Firefox, clico, né? Vou clicar, segurar, arrastar e eu vou colocar o Firefox aqui na minha área de trabalho. Aqui ele não permitiu porque eu não tenho a permissão de administrador para fazer, por isso que ele não deixou. Tá? Mas vamos tentar aqui fazer de outra forma. Com o mouse eu vou clicar com o botão direito, né? E vou pedir aqui para enviar para a área de trabalho e criar um atalho. Tá? Então, outra forma que a gente consegue fazer se não tiver a permissão de administrador. Posso também colocar ele aqui na barra de tarefas. Tá? Como é que eu posso fazer isso? Clico, seguro e arrasto e eu vou ter esse programa aqui na minha barra de tarefas. Tá? Então é bem simples colocar um programa que eu uso com frequência na área de trabalho ou na barra de tarefas. Né? Se eu uso o programa com frequência, eu deixo ele aqui ou aqui. Se é um programa que eu não uso tanto, deixo aqui para ficar mais organizado. Tá? Não preciso poluir a minha área de trabalho. Aqui é como se fosse sua mesa de trabalho. Né? Você tem um escritório, no escritório tem a mesa. O que você usa com frequência, um grampeador, uma calculadora, você deixa ele em cima da mesa. Agora, uma coisa que você não usa com frequência, por exemplo, um livro de referência que eu vou usar uma vez ou outra, deixa lá dentro de uma gaveta, né? Lá dentro do armário guardado, que é mais ou menos todos os programas que a gente tem aqui. Tá? Eu posso acessar algum programa também digitando o nome dele aqui. Né? No exemplo do Firefox, eu posso começar aqui, digito Firefox, não preciso nem terminar de digitar, ele já apareceu aqui, eu tenho essa opção. Ok? Falando um pouquinho do mouse, sempre que eu falar para vocês, clica em algum ícone, clica em alguma coisa, você vai pressionar o botão esquerdo do mouse uma única vez. Tá? Se eu falar de clique duplo, você vai pressionar o botão do mouse esquerdo 2 vezes. Tá? E se eu falar, clica com o botão direito, então você vai utilizar o botão direito. Sempre que o clique for com o botão direito, eu vou falar que é com o botão direito. Se eu não falar que é o botão esquerdo. Tá? Isso falando do mouse. Quando eu vou abrir algum programa que o ícone dele está aqui na minha área de trabalho, né, nessa área aqui que a gente chama de área de trabalho, ou também chamada de desktop.
eu dou um clique duplo no programa. Tá? Então, por exemplo, quero abrir a lixeira, dou um clique duplo e a lixeira abre. Tá? Se eu quero abrir alguma coisa que está aqui na barra de tarefas, basta um único clique. Então, por exemplo, quero abrir o Firefox, dou um único clique no Firefox, posso esperar que ele vai abrir. Tá? Não precisa dar 2 cliques aqui é apenas um clique. Outra forma de abrir, o Firefox abriu, outra forma de abrir um programa é com o botão direito. Então, por exemplo, cliquei aqui com o botão direito, eu tenho aqui a opção abrir. Então, clico com o botão direito e aqui eu vou clicar no abrir com o botão esquerdo, tá? E aí, botão esquerdo. Botão direito, ele abre esse menuzinho e aí com o botão esquerdo eu aciono o menu, ok? Algumas opções aí para a gente conseguir abrir programas. No menu iniciar, só uso um clique, tá? Dei um clique, aqui tem o Firefox, dou um clique, pronto, o Firefox já vai abrir aqui, tá? Então, aqui, né, quando eu observo a minha tela inicial, somente esses ícones que estão na área de trabalho que eu vou dar 2 cliques. Tá? Aqui, e depois a gente vai ver o Windows Explorer, lá também a gente usa 2 cliques, em alguns casos. Ok? Então tá, recapitulando, área de trabalho, ícones, barra de tarefa, toda essa barra aqui, botão iniciar, tá? O menu iniciar, o botão iniciar abre o menu iniciar. E aqui do lado, relógio, e alguns outros ícones que a gente utiliza aqui, né, tem aqui para dar uma praticidade para a gente utilizar. Isso aqui é para mostrar a área de trabalho, tá? Por exemplo, se eu abrir aqui um programa e eu quero visualizar a área de trabalho, eu posso simplesmente passar o mouse aqui em cima e ele vai me mostrar a área de trabalho. Se eu clicar, ele vai minimizar todos os programas, né? Sim, o que vem a ser minimizar? Vamos observar aqui, abriu o programa, ele está ocupando aqui toda a minha área, né, a área de trabalho, ele tampou toda a área de trabalho. Se eu observar uma janela, e aí serve, né, qualquer janela padrão Windows, eu falo padrão Windows porque isso serve também lá em outros sistemas operacionais que seguem esse padrão, eu tenho nas janelas, uma janela padrão, eu tenho a borda, isso aqui é a borda da janela, na parte superior eu tenho a barra de título, na barra de título eu tenho o botão de fechar, o botão de maximizar e o botão de minimizar. Né? O que vem a ser isso? Fechar, eu fecho o programa. Tá? O programa fechou. Vamos abrir o programa aqui de novo, deu um clique duplo. Vamos abrir o programa. Então, fechar, eu fecho o programa. Aqui esse botãozinho é para maximizar. Maximizar o quê? Fazer a janela ocupar toda a área aqui toda a tela, né? Toda a área de trabalho, cobrir toda a área de trabalho. Então, maximizei o programa. Depois que eu maximizei, esse íconezinho se transforma no botão restaurar. Então, eu posso clicar no botão restaurar, ele volta ao tamanho que estava anteriormente. E aqui é o botão minimizar. O que o botão minimizar faz? Recolhe, esconde toda a janela nesse único botão que tem aqui na barra de tarefas. Então, minimizar não fecha, tá? Se eu clicar aqui, vai fechar o programa. Se eu clicar aqui, vai minimizar. Esconde a tela, a janela, e ela fica aqui na barra de tarefas. Eu cliquei aqui na barra de tarefa, ele volta a exibir. Então, minimizar, maximizar, restaurar e fechar. Ok? Abrir de novo. Na barra de tarefas, eu consigo movimentar o meu programa aqui pela minha janela, aqui pela barra de tarefas. Então, barra de tarefas não, perdão, barra de título, Então, se eu clicar na barra de título e manter o botão pressionado, então aperto o botão esquerdo para baixo e mantenho o botão pressionado. Aí arrasto o mouse e eu consigo deixar essa janela onde eu quiser, em qualquer lugar que eu queira, tá? Então, por exemplo, vou deixar essa janela bem aqui, ó. Larguei o botão, pronto, ela ficou aí. Se eu quiser aumentar ou diminuir o tamanho da janela, eu devo levar o meu mouse lá na borda da janela. Observe quando eu trago o mouse na borda da janela, o mouse muda de forma. Ó, trago aqui, ele muda de forma. Mudou de forma, clico, mantenho o botão do mouse pressionado e eu consigo arrastar e eu consigo aumentar ou diminuir o tamanho da janela. Mesma coisa aqui do lado, ó. Consigo aumentar ou diminuir o tamanho da janela e aqui na diagonal, né, ó, consigo aumentar ou diminuir o tamanho da janela. Ok? Posso vir aqui, ó, diminuir a janela, aumentar a janela. A janela posso deixar ela pequenininha, clico, mantenho o botão pressionado na barra de título, consigo arrastar aqui, posicionar onde eu queira. Tá? Se eu abrir aqui, por exemplo, abrir o Chrome, tem um clique duplo,
abrir o Chrome. Vou vir aqui na borda, mouse mudou de forma, observa, traga a pontinha do mouse na borda. Quando a pontinha do mouse estiver na borda, ele muda de forma, eu consigo clicar, segurar e arrastar e diminuir o tamanho. Vou lá na barra de título, clico, seguro, mandei um botão pressionado e eu consigo arrastar para deixar aqui em qualquer lugar que eu queira. Quero maximizar. Pronto, posso maximizar. Opa, aqui. Né? Maximizou. Quero restaurar, voltar ao tamanho que estava anteriormente. Clico aqui. Quero minimizar. Ó, ele recolheu apenas um botãozinho aqui na barra de tarefas. Minimizei. Ok? Então consigo ter essas opções aqui. Sim. Outra coisa. Para maximizar, eu disse que eu clico nesse botão. Mas eu posso também vir aqui na barra de título e dar um clique duplo. Deu um clique duplo. O que é um clique duplo? Pressionar 2 vezes o botão esquerdo do mouse. Bem rapidinho, ó. E aí eu maximizo a janela. Se ela está maximizada e eu dou um clique duplo na barra de título, eu vou restaurar ela, tá? A janela volta a ficar restaurada, ok? No caso aqui do Windows, eu consigo fazer também o seguinte, eu vou arrastar a janela. Eu quero deixar essa janela ocupando a metade da tela e quero deixar essa janela ocupando a outra metade da tela. Então eu vou clicar na barra de título, manter o botão do mouse pressionado, não largo e vou arrastar até chegar aqui na borda. Quando chegou na borda que ele fez esse efeito, ó, né? Fez esse efeito, eu largo o botão esquerdo do mouse. Vou fazer a mesma coisa com essa aqui, ó. Clico, mantenho o botão do mouse pressionado, botão esquerdo pressionado, trago até aqui, ó, o final da janela, a borda da minha área de trabalho, trago até aqui na borda. Deu esse efeito, eu largo o botão do mouse. Pronto, tem uma janela, uma do lado da outra. Tá? Fica divididinho aí no meio, caso eu precise fazer algum trabalho utilizando dois programas aí. Tá? Vou modificar o tamanho novamente, vou lá na borda, ó. Opa, e fechei sem querer, cliquei no botão X, fechei sem querer. Abro o programa novamente. No caso eu vou abrir aqui o Google Chrome. Ó, outra opção para abrir o Google Chrome, posso abrir aqui dando um clique duplo, posso abrir aqui na barra de tarefas dando um único clique, posso vir no botão iniciar e aqui procurar o Google Chrome. Aqui, Google Chrome. Posso clicar aqui, um único clique. Ou então eu posso digitar aqui, Chrome. Aí o programa está lá, basta clicar nele. Uma outra forma é, quando eu dou um único, aqui na área de trabalho, se eu der um único clique, observe que ele fica com a cor diferente em volta. Isso quer dizer que esse ícone está selecionado. Tá? Um único clique, o ícone está selecionado. O ícone estando selecionado, eu posso ir no teclado e pressionar Enter. Tá? E aí ele vai abrir o programa para mim. Tá? Então tem várias formas aí para poder abrir um programa. Ok? Vou colocar ele aqui do lado. Pronto, ficou um do lado do outro. Vamos supor que eu maximizei esse programa aqui. E agora, como é que eu faço para abrir o Firefox, que é o outro programa? Posso vir aqui, ó, na barra de tarefas e eu consigo alternar entre um programa e outro aqui pela barra de tarefas. Certo? Vou maximizar esse programa também. Maximizei. Então, consigo alternar entre um e outro, utilizando aqui a barra de tarefas. Tá? Vou abrir mais um programa. Vou abrir aqui o Windows Explorer. Então, tá aqui, cliquei, abriu. Então, como que eu posso alternar entre um e outro? Clicando aqui na barra de tarefas no ícone do programa. Tá? Uma outra forma, utilizando o teclado, eu consigo pressionar Alt Tab. Mas nós vamos ver o teclado melhor numa próxima aula. Tá? Então, consigo aqui com Alt Tab, eu consigo ir mudando entre os programas. Tá? Na próxima aula a gente vai falar direitinho sobre o teclado e eu explico melhor sobre isso. Tá? Nessa aqui eu quero mostrar direitinho, falar sobre as janelas. Vamos abrir um outro programa? Clicar aqui no menu Iniciar e vou vir abrir o programa, por exemplo, da calculadora. Vou clicar aqui no botão Iniciar e vou abrir um outro programa também. Vou abrir o bloco de notas. Tá aqui, bloco de notas. Vou deixar aqui um do ladinho do outro. Diminuir aqui o tamanho. Observe que o bloco de notas, se eu trouxer o mouse na borda, eu consigo aumentar ou diminuir o tamanho dele. No caso da calculadora, ó, eu passo o mouse na borda e ela não muda. Tá vendo que o ponteiro do mouse não muda a sua forma? Por quê? Porque eu não consigo redimensionar a calculadora. Tá? Observe também que aqui eu consigo clicar nesse botão, maximizar ou restaurar o bloco de notas. Na calculadora não. Observe que o botão já está aqui até com a cor mais clarinha, meio opaca. Por quê? Porque eu não consigo maximizar a calculadora. Eu consigo minimizar, eu consigo fechar.
Cliquei em minimizar, ele se recolhe aqui ao botãozinho aqui na barra de tarefas. Clico, ele volta a aparecer. Né? Mas eu não consigo fechar, não consigo aumentar o tamanho da calculadora, nem aumentar nem diminuir. Tá? Consigo mover ela por aqui, mas não maximizo, não minimizo e não redimensiono a janela. Tá? Na calculadora não é possível fazer isso, em outros programas eu consigo fazer. Tá? Então tem que observar, alguns programas você não vai conseguir redimensionar, em outros programas você já vai poder redimensionar. Ok? Não, deixa a calculadora aqui aberta. Então nós falamos que uma janela padrão Windows tem a barra de título, que é essa barra aqui que eu consigo clicar e movimentar a janela. Logo abaixo da barra de título, eu tenho a barra de menu. E essa barra de menu vai variar, vai depender de programa para programa. Tá? Então, por exemplo, a maioria dos programas vão ter pelo menos isso aqui, ó, arquivo e editar. Aí também o ajuda. Tá? A maioria dos programas que a gente vai trabalhar aqui tem uma barra de menu, ele tem o menu arquivo, o menu editar e o menu ajuda. Porém, a maioria não são todos. A calculadora tem o editar, tem o ajuda, mas não tem o arquivo. Tá? Tem no lugar aqui tem o exibir, que é um outro menu. Tá? Aqui no menu arquivo eu consigo criar novos arquivos, salvar arquivos. Tá? No menu editar eu consigo fazer algumas formatações, recortes, colar e etc. E o menu ajuda eu consigo ter uma ajuda sobre aquele programa e também consigo saber quem é o desenvolvedor do programa, saber alguma informação sobre o programa aqui no sobre. Tá? Mesma coisa aqui na calculadora, consigo ter uma ajuda sobre a calculadora, né? Ou clicar aqui no sobre e ter algumas opções aqui de quem é o desenvolvedor desse programa, do programa da calculadora. Tá? Vou fechar. E vamos só recapitular o que a gente viu aqui nessa aula, tá, pessoal? Ó, área de trabalho, barra de tarefas, menu iniciar, ícones. Tá? Abra um programa, clique duplo aqui, programa abriu. O que um programa vai ter? O que o programa vai ter aqui? Ele tem a barra de títulos, tem aqui a barra de títulos. Na barra de título, ele tem o botão fechar, maximizar. Se tiver maximizado, é o botão restaurar, botão minimizar. Tá? A borda, onde eu consigo redimensionar o tamanho do programa. Tá? Na barra de título, eu consigo clicar, segurar e arrastar, mover a janela. Se eu trouxer a clicar e arrastar até o cantinho aqui da área de trabalho, aparece essa marcação aí. E eu consigo deixar a janela aqui bem na metade da tela. Tá? Então, acho que por enquanto é isso, tá, pessoal? Sobre as janelas são isso. Observe, aqui eu não tenho aquela barra de menu que a gente viu lá no bloco de notas. Tá? Vamos abrir aqui de novo. Aqui, vamos abrir a calculadora. Na calculadora eu tenho essa barra de menu. Aqui eu não tenho essa barra de menu. Tá? Mas eu consigo acessar a barra de menu aqui, ó. Como é que eu fiz isso? Eu fiz usando o teclado, tá? No teclado de vocês tem a tecla Alt e eu consigo acessar aqui a barra de menu. Mas a gente vê em outra aula quando a gente for falar do teclado. Ok, pessoal? Por enquanto é isso. Um abraço. Até a próxima.